Vamos dar início ao nosso conteúdo mais a fundo dos investimentos, pelo investimento mais previsível do mercado, que traz uma maior tranquilidade para o patrimônio e também o mais procurado inicialmente pelos investidores, que é justamente o investimento em renda fixa, tá certo? E essa previsibilidade, vocês já sabem, já comentamos nas primeiras aulas, comparando a renda fixa e a renda variável, né? Essa previsibilidade se diz ao fato de que no início do contrato do investimento, é apresentada a porcentagem que aquele investimento vai render até o final do seu contrato, ou então o indexador em que ele estará atrelado, né? Que pode ser o Tesouro Selic, o CDI, que é muito comum, IPCA e afins, tá? Você já está familiarizado ali, por exemplo, com o CDI. Vocês que têm um banco digital aí, como Nubank, C6 Bank, Inter, eles apresentam ali na sua carteira, né? Você deixando na conta ou então colocando para guardar, ele vai ter um rendimento ali mensal e anual de acordo com o CDI, tá? Então esse é um dos indexadores mais comuns utilizados no mercado. Essa é a primeira coisa que você tem que saber. A segunda coisa é para quem você está emprestando o seu dinheiro quando você faz um investimento de renda fixa, tá? Os investimentos mais comuns são emprestar o dinheiro para o governo, que normalmente é atrelado a indexadores como a Selic e o IPCA. Você pode emprestar o seu dinheiro para bancos ou instituições financeiras, que, como eu dei o exemplo do Nubank, C6 e afins, normalmente são indexadores atrelados ao CDI, tá? Então, isso traz uma certa segurança. Outro fato que demanda também essa ideia de segurança para o seu investimento, até um certo valor de 250 mil por instituição, é o Fundo Garantidor de Crédito, tá? Então, essa é uma instituição financeira sem fins lucrativos e privada, não é vinculada ao governo, que traz uma segurança para os investidores que fazem investimentos em bancos, instituições ou empresas que são associadas a ele, tá? Então, por exemplo, se o Nubank viesse a falir e você tivesse 250 mil investidos no Nubank e o Nubank dissesse que não conseguisse arcar com esse valor que foi investido nem com a porcentagem, você conseguiria acionar o seguro FGC, que devolveria essa quantia de 250 mil, tá? Lembrando que esse é o valor máximo, então é interessante que você faça investimentos também diversificando em algumas instituições, né? Caso você tenha mais do que isso, seja na casa do 1 milhão, por exemplo, né? Então você dividiria o valor no máximo de 250 mil por instituição, que é o que seria assegurado pelo seguro FGC. Você vai perguntar o seguinte, olha, esse seguro FGC, ele pode arcar com todos os investimentos, porque acredito que existem muitas empresas associadas a ele. E realmente existem, diversos bancos são associados, instituições financeiras, empresas. E não, ele não consegue arcar com todos ao mesmo tempo, tá? Mas isso seria uma situação esporádica que todas as empresas, todas as instituições financeiras e bancos credenciados chegariam à falência. E ele só conseguiria arcar com menos de 4% do total do valor investido. Mas, como isso é uma situação muito longe, né, da realidade, foge muito da realidade, não precisa se preocupar. No mais, preocupados com a situação de fazer um investimento de forma diversificada até os 250 mil, que é o quanto você estará assegurado no seu investimento, caso a empresa, a instituição financeira, banco, ele venha a decretar falência. Não vou falar de todos para a aula não ficar extensa, a ideia é que seja bem didático esse conteúdo e depois vocês pesquisem mais sobre os indexadores, mas eu não posso deixar de falar do mais importante, tanto para o Brasil e também na área de investimentos, que é o índice de preço ao consumidor amplo, né? Esse indexador, ele é um dos mais utilizados como tabela de juros aqui no país, tá? Porque ele abrange um estudo de 90%, ou seria a ideia, né? Das famílias que vivem aqui no Brasil, que ganham entre 1 e 40 salários mínimos, independente da fonte de renda, tá certo? Então, ele vai estudar, no mais, todas as nossas necessidades básicas, sendo alimentação, saúde, educação, transporte, vestuário, lazer e afins, tá? Então, ele vai fazer uma comparação entre o dia 1 e 30 de cada mês, dos preços, por exemplo, do arroz e feijão. A alimentação tem um peso maior nesse indexador e ele vai estudar quanto que está o valor do arroz e do feijão no mês comparado ao mês anterior, para saber se houve um aumento ou diminuição do preço, do índice de preço de consumidor amplo, tá? Então, esse é um dos indexadores mais utilizados. É importante que a gente acompanhe esse indexador para saber também como está funcionando
a economia do país. Um cara que começa a investir, uma mulher que começa a investir, ela tem que conhecer pelo menos a base da economia do país que ela está investindo o dinheiro dela. Olha que é o teu dinheiro que está lá. Então, eu falei um pouco sobre esse indexador, mas também existe o CDI, Selic, entre outros, tá? Estude um pouco mais a fundo sobre cada tipo de indexador, caso você vá fazer um investimento atrelado a ele, porque você precisa saber como é que vai funcionar o andamento do rendimento do seu investimento, tá certo? Outro ponto importante que eu não posso deixar de falar é como é que funciona o prazo de rendimento dos seus investimentos. Existem os investimentos que você faz em renda fixa que você só vai sacar ao término do contrato. Por exemplo, você consegue fazer um investimento no Tesouro Selic, emprestando dinheiro ao governo, e só pode sacar esse investimento em 2027, atrelado inclusive ao IPCA. Mas também existem os investimentos que são atrelados a índices, a indexadores, que é o Tesouro Selic, que você pode fazer esse investimento e sacar quando bem entender, tá bom? Ele costuma contar em D+1, você investiu hoje, por exemplo, amanhã ele já vai estar constando na sua carteira de investimentos. Eles têm liquidez diária, né? Você investe hoje, o investimento é dado de acordo com cada dia, né? Acompanhando o indexador. E você pode fazer o saque desse investimento a qualquer momento. Então, também é importante observar essas situações quando fizer seu investimento. Às vezes você utiliza o investimento em renda fixa para uma garantia de alguma intuição que você tem, alguma intenção que você tem para sacar a daqui a 5 anos, aí você pode ficar tranquilo, não precisa ser de liquidez diária, mas às vezes esse investimento ele é utilizado para ser a sua reserva de emergência, como falamos anteriormente, que é um dos investimentos mais importantes da carteira, e sim, ela precisa ser feita em liquidez diária e saque imediato. Então, preste atenção também nisso quando for fazer o seu investimento. No mais, já abordamos aqui todos os temas necessários para você fazer o seu primeiro investimento, segundo ou terceiro em renda fixa e saber como é que funciona todo esse aparato, tá bom? Então, inicie o seu investimento em situações mais seguras. Quando você for fazer um investimento, por exemplo, emprestar o seu dinheiro para um banco, assegure-se de que aquele banco é confiável, de que ele está tendo uma boa atuação no mercado e te traz segurança. Assegure-se também de que ele está presente, né, na lista dos assegurados pelo seguro FGC, para que você tenha tranquilidade no seu investimento, já que a ideia é que os investimentos de renda fixa, por renderem menos do que investimentos de renda variável, tragam maior segurança para o investidor, tá certo? Um abraço e até a próxima.